Bom dia, amados, do Crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Erisma Oliveira. Quero desejar um dia produtivo e abençoado na presença do Senhor e também quero te convidar para a mensagem de hoje. Vamos lá? Amados, a mensagem de hoje, ela está baseada em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao 37. Provavelmente nós vamos dividir aqui em duas partes, porque tem várias coisas para aprender com essa passagem. É uma das passagens que eu tenho um carinho muito grande e que nos dá uma oportunidade de aprender grandes lições. Como você viu aí, o tema é uma pergunta, e essa pergunta ela foi feita pelo profeta Eliseu e Geazim a uma mulher. Algumas versões chamam essa mulher de sunamita, por ela ser da cidade de Sunem. Outras versões dizem que é uma mulher rica. Nós vamos ver o desenrolar dessa história, o início, na verdade, dessa amizade, dessa relação Eliseu e Sunamita, lá no versículo 8. E o versículo 8 diz que um dia Eliseu foi a Sunem e havia ali uma mulher rica, o qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava pela cidade, ele se dirigia à casa dela para comer o pão. Um dia, ela conversando com o marido, ela disse: eu vejo que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto e vamos colocar nesse quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Versículo 11. E sucedeu um dia que veio ele e retirou-se àquele quarto e se deitou. No versículo 2 diz que Eliseu pede para que Geazim chame a mulher e coloque-se diante dele. E ali vem a pergunta, né? Geazim chega a dizer para ela que por ela ter tratado eles com honra, tratado bem, uma hospedagem maravilhosa, aí ele faz a famosa pergunta: o que podemos fazer por você? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Outras traduções vão dizer: eu não preciso de nada. Já imaginou, queridos, alguém fazer essa pergunta? O que podemos fazer por você? O que é que eu posso fazer por você? Provavelmente muitos de nós já teria na ponta da língua algo, né? Olha isso aqui. Ou então, espera aí que eu vou fazer uma lista. Isso aqui que você pode fazer por mim. Mas a resposta dela foi: eu não preciso de nada. Vai tudo bem, eu estou bem no meio do meu povo. Mas vamos voltar um pouquinho até chegar a esse ponto, porque tem coisas para aprender. E a primeira coisa que nós vamos aprender com a Sunamita é algo precioso, algo maravilhoso. Está lá no versículo 9. Quando narra-se aqui no versículo 8 que quando inicia todo o processo, quando ela reteve ele a primeira vez para comer pão, e a partir daí sucedeu que todas as vezes que ele passava na cidade, ia lá tomar um cafezinho, um chazinho, não sei, né? Tinha esse momento de visita. Lá no versículo 9, vem a primeira coisa que nós podemos aprender com ela. Ela diz assim, para o marido, tendo um diálogo com ele: eu vejo que esse homem que passa aqui por nós, ele é um santo homem de Deus. Percepção, ela diz: eu percebi, eu notei, eu compreendi, eu observei. Há uma outra versão que ela diz: eis que tenho observado. Ou seja, ela estudou a vida dele. Ele chegava, estava e sentava ali, o diálogo, que ele conversava, como ele se comportava, ela estava estudando ele. Que coisa maravilhosa. E a percepção dessa mulher lhe faz tomar uma atitude, lhe faz ir além. Glória a Deus. Que está no versículo 10, quando ela diz assim: façamos-lhes um quarto, vamos realizar, vamos fabricar, vamos produzir um lugar de intimidade. A percepção dela lhe leva a uma ação. Inicia aqui dentro da percepção dela, do discernimento, quando ela diz: eu percebo que ele é um santo homem de Deus. Ela poderia ficar só na percepção, perceber que ele era um homem de Deus, aspirar: ai, que maravilha, ele vinha aqui tomar um cafezinho. Mas a percepção dela, o estudar dela, fez com que essa mulher fosse além, criando ali, fabricando, produzindo um lugar de intimidade, porque ela manda fazer o quarto. Ela coloca ali utensílios que geram um momento de você vai descansar, você vai ter um local para você descansar quando você chegar aqui.
ela estava trazendo o homem de Deus, tirando ele da posição de visitante para morador. Ela dizia, vamos traduzir aqui, é como se ela dissesse assim, ó, eu quero ele mais perto. Eu não quero ele apenas como um visitante, eu quero ele como um morador. Há uma diferença muito grande entre você receber um visitante e receber alguém para morar com você. Alguém que vai estar agora dentro de casa, adentrar e ali perceber algumas coisas. O visitante, vamos colocar aqui, quando você recebe um visitante, geralmente, vou colocar aqui no geral, nós vestimos às vezes a nossa melhor roupa, colocamos os melhores utensílios, né? Tiramos aqueles copos de geleia, não colocamos, pegamos os melhores copos, xícaras, copos e damos o melhor para o visitante. Coisas que não é normal no nosso dia a dia. Até o lanche muda, porque você vai receber alguém. Mas no dia a dia, com a família, você é aquilo que você é mesmo, você tem até a sua roupinha rasgadinha, né, dentro de casa. Então, há uma diferença. O morador, ele percebe as tuas virtudes, mas também o teu defeito. Ele sabe quem você é. As pessoas que estão dentro da tua casa sabem quem realmente você é. É diferente da visita. E, querida, essas duas coisas aqui são extraordinárias. E são essas duas coisas que fazem com que depois nós vamos aprender com ela os benefícios da intimidade. Nós vamos deixar aqui para o próximo áudio, próximo vídeo, nós vamos estar criando e vamos falar sobre os benefícios da intimidade. Essas duas coisas, perceber. E, queridos, quantas vezes eu e você não percebemos, aqui ela estava falando de um homem, era um homem de Deus, mas nós temos a pessoa de Cristo, por meio da palavra. E quantos de nós não percebemos, nós não estudamos, nós não observamos o Senhor na palavra. Às vezes nós até temos uma percepção, Jesus é maravilhoso, a Bíblia é maravilhosa, quantos livros maravilhosos. Nós temos essa percepção. Mas nós não tomamos uma atitude de ir além, de criar um momento de intimidade, de criar um local de intimidade, de dizer, eu não quero uma intimidade com Deus só de visita. Eu não quero me relacionar só quando eu vou só lá na igreja, ou quando eu tiro um momento para ler um versículo e já vou dormir, apenas um versículo. Eu não tenho observado, eu não tenho estudado a pessoa de Cristo através da sua palavra, através de livros abençoados, através de uma mensagem abençoada. Eu não tenho estudado. Eu tenho até percebido, e isso eu estou falando dos que percebem e os que não percebem. Os que mesmo têm uma igreja para congregar, às vezes cantando um hino, mas não percebem a plenitude, a santidade e a grandeza da pessoa de Cristo. Essa mulher nos deixa uma lição, ela estudou, ela observou que o Senhor abre o nosso coração para isso, estudar, observar. E alguém pode dizer, como é que eu vou estudar e observar Jesus? Nas Escrituras. Abra a Bíblia, estude, vá pesquisando, Deus vai lhe dando coisas extraordinárias. E quando você se você percebe, comece a tomar uma atitude. Foi isso que ela fez. Porque ela entra para ação, porque realizar, trabalhar, fabricar, produzir ou gerenciar quem ela fosse chamar para fazer, exigia uma ação. Ela sai da zona de percepção, dá um passo a mais, uma ação, a qual gera um lugar de intimidade. Louvado seja Deus. E, querido, e o resultado é extraordinário. Essas duas coisas que acontecem na vida dessa mulher, a história é tremenda, a história dessa mulher. Nós vamos aprender coisas tremendas com essa história, com esse momento, com a vida dela. Inicia pela observação, por notar, por perceber. E a percepção gera uma ação que cria um lugar de intimidade. Um lugar em que você é aberto. A Bíblia diz, querido, que nós estamos escancarados aos olhos de Deus. E quantas vezes nós não temos desfrutado desse momento com Deus, a qual nós não somos surpresa para Deus. Deus já conhece você, me conhece. Conhece as motivações, a intenção do nosso coração. Mas eu preciso me ver no espelho de Deus. E a intimidade que vai produzir isso em nossas vidas. E é isso que nós vamos aprender na próxima mensagem, na segunda parte dessa mensagem, nós vamos aprender aqui os benefícios da intimidade. Que Deus nos ajude, esses dois pontos aqui já possa despertar em nós. Será que eu estou percebendo, eu estou notando, eu estou estudando
que em Cristo ele é muito maior do que o profeta Eliseu. Louvado seja Deus. E ela nos deixa essa lição. Agora imagine se essa mulher tivesse a oportunidade de estar perto de Jesus. O que é que ela não faria? Então a primeira lição é isso. Senhor, e Paulo ele faz uma oração, eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos. Se você sentir essa necessidade de fazer essa oração no dia chamado hoje, faça essa oração. Senhor, abre os olhos do meu entendimento para perceber a tua grandeza. Eu não quero deixar despercebido nada na tua pessoa, na minha vida. E eu quero ir mais além. Eu não quero ter um relacionamento contigo apenas de visitante. Ir lá na igreja, ouvir uma mensagem uma vez por semana, ou mesmo 2, 3 vezes. Abrir a Bíblia e ler apenas um versículo. Eu quero ir além. Eu quero um lugar de intimidade. E, querida, e quem vai criar isso aí é você, é eu que tenho. Então, olha ao teu redor, o que é que você tem criado para esse momento de intimidade? Você tem separado o momento do seu dia? Você tem estudado um pouquinho? Você tem dedicado? Eu vou ler bons livros que falam sobre intimidade, relacionamento, quem é Deus, sobre o amor de Deus. O que é que você tem feito? Ela tomou uma atitude. Ela disse, eu vou realizar, eu vou fabricar, eu vou produzir, eu vou criar um lugar de intimidade. Que nós possamos, nesse dia chamado hoje, olhar e pedir ao Senhor que abra nossos olhos e nos ajude, nos dê força de ânimo para alavancar a nossa intimidade com Deus. Sair da posição de visitante para morador. E foi isso que ela fez. Eu quero ele mais próximo. Eu não quero que ele passe aqui para um cafezinho só. Eu quero que ele esteja lá naquele cantinho ali preparado. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar nesse dia e colocar nossa vida diante do Senhor. Que nós possamos ser homens e mulheres que percebem a grandeza de Cristo. Que possamos ser homens e mulheres que observam, que estudam a pessoa de Cristo na sua palavra. E quando a gente começar a perceber isso, querido, se você já está percebendo, se você não percebe, vá orar ao Senhor pedindo isso. E se você percebe, mas não tem tomado uma atitude, hoje é o dia, comece a tomar uma atitude. Sabe? Crie seu lugar de intimidade. Sabe? Seu lugarzinho. Na minha casa não tem, às vezes é o banheiro na nossa casa. Tem casa que não tem um quarto para cada membro. Às vezes é num cantinho lá do quintal, vai lá se sentar, consagra ali aquele localzinho, aqui que eu vou me sentar, é aqui que eu vou pegar a minha Bíblia, é aqui que eu vou pegar um caderninho e vou anotar. Às vezes é na frente da sua casa. Que Deus te ajude, porque sempre é um lugar para a gente criar. A Bíblia diz que ela criou, queridos. Lá no cantinho ela diz assim, um pequeno quarto junto ao muro. Ela diz aqui no muro, nós vamos criar aqui. Talvez o seu seja o seu lugar, seja o banheiro. Talvez o seu seja lá no quintal da sua casa. Mas existe um lugar que eu e você podemos criar com toda certeza. Às vezes o lugar que você vai criar é quando todos já estão dormindo. Aí você vai ficar aquele momento de quietude e vai tirar um momento para ler e ouvir Deus ministrar o teu coração. Depois nós vamos ver aqui, querido, que benefícios extraordinários tem quando nós passamos da zona de percepção e nós criamos um local, quando nós criamos um local de intimidade, quando o desejo do nosso coração é dizer, eu não quero só ser um visitante, eu quero ter intimidade, eu quero que eu e o Senhor tenham uma intimidade de morador. Nós vamos ver coisas extraordinárias vão acontecer em nossas vidas. Pai, muito obrigada por esse dia. Obrigado por essa passagem riquíssima, essa história que nos deixa uma lição extraordinária. Senhor, essa mulher está diante de um homem, porque a palavra do Senhor mostra que Eliseu era um homem igual a nós. Claro que ele tinha uma maturidade, tinha um certo nível de espiritualidade, mas não fazia com que ele não fosse humano, ele era humano. E ela percebeu, estudou, observou que ele era um homem de Deus, era um santo homem de Deus. E essa observação gerou nela um desejo, a qual fez com que ela pulasse um nível maior de observação, que foi proporcionar um lugar de intimidade. E nós vamos observando nas escrituras, na história, os benefícios que ocorreram na vida daquela mulher após esses passos. Nós oramos nesse dia de hoje, Pai. Abre nossos olhos, se porventura entre nós, homens e mulheres que não percebem em Ti, pois Tu és maior do que Eliseu. Tu és maior do que todo aquele contexto do que ela estava vivendo ali. E ela percebe a grandeza daquele homem, que nós que estamos em Cristo possamos perceber a Tua grandeza, a Tua plenitude. E essa percepção gera em nós um desejo de ir além de percepção,
de não só dizer, esse verdadeiramente era o Filho de Deus, esse homem era justo, ele era o Salvador. Não, eu quero mais aproximação, eu quero passar da posição de visitante para morador, de intimidade. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração pela minha vida, que esse desejo, que o Senhor, o Espírito, gere sede em nós para essa intimidade com o Senhor. Pai, muito obrigado por essa passagem, obrigado por esse relato. E que o Senhor nos ajude nesse dia chamado hoje, para que nós possamos alavancar na nossa intimidade com o Senhor. E o Senhor nos permita concluir essa mensagem mostrando os benefícios da intimidade contigo. Pai, muito obrigada. Muito obrigado pelo teu amor cuidadoso e pelo teu amor incentivador em nossas vidas. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você e eu possamos testificar esse amor cuidadoso. Que essa observação gere em nós atitudes. Creia, a tua atitude e a minha atitude diante daquilo que Deus tem nos mostrado vai gerar grandes benefícios. E é isso que o Senhor permitindo, na próxima reflexão nós vamos estudar os benefícios da intimidade com o Senhor. Deus te abençoe e uma semana abençoada.